E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu queria te falar sobre estudo. Quase sempre nós estudamos depois que sai o edital. E o estudo antes do edital é muito importante. Eu explico no canal um método que eu desenvolvi dentro do que já existe, de leitura, paráfrase e síntese. E eu vou mostrar agora na prática como seria este estudo e as anotações. Por exemplo, a lei aqui em questão é a Lei 13.022. Eu falo para você ler, fazer a paráfrase, que é contar com as suas próprias palavras o que é, e fazer uma síntese. Então, por exemplo, artigo 1º, leitura. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Esse é o texto da lei. Qual que é a paráfrase? É a explicação, com as suas próprias palavras, do que é. Aqui eu escrevi para você imaginar. No teu material de estudo, você não precisa fazer isso. Só pode colocar a síntese. Porque a paráfrase, você já contou uma vez para você, você já entendeu. Mas se eu fosse contar para mim mesmo o que eu entendi do artigo 1º, a paráfrase seria essa. Trata-se de regulamentação da previsão constitucional da criação de guardas municipais. Observa-se que a Constituição Federal é de 1988 e a presente lei é de 2014. Demorou quase 30 anos depois da exigência constitucional para a existência dessa lei. Então eu expliquei, com as minhas palavras, o que é o artigo 1º. Qual que é a síntese? Regulamentação. Então, a hora que você for estudar a lei, o artigo 1º, só vai ler a síntese, regulamentação. Artigo 2º. Incumbe às guardas municipais e instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Este é o artigo 2º da lei. Qual que é a paráfrase? Contar com as suas próprias palavras o que você acabou de entender. Você faz paráfrase quando conta uma novela, um filme, uma série, qualquer coisa assim. Mas aqui eu anotei para você ter uma ideia. Neste artigo, vemos que o legislador traz o conceito legal de guarda municipal com 3 termos: civil, uniformizada e armada. Traz ainda a função de da GM, proteção preventiva, e prevê que as GMs não devem invadir competências dos outros entes federados. É fácil perceber que o legislador não quer uma cópia da PM, quer uma instituição diferenciada e desmilitarizada. Então, eu expliquei na paráfrase tudo o que eu entendi do artigo 2º. Qual que é a síntese, conceito e função. Olha que legal quando a gente vai fazer a revisão, se você for fazendo assim do seu material. Artigo 1º, regulamentação. Artigo 2º, conceito e função. E assim na lei toda. Vamos mais um pouquinho? Capítulo 2, dos princípios, leitura. Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Qual que é a paráfrase? É a explicação do que eu acabei de entender. Quando a lei traz um rol de princípios e chama de mínimos, é porque todas as ações dos guardas municipais têm que necessariamente observar estes postulados nas suas ações. É uma exigência da lei, a fim de que a função de agente de segurança pública seja realizada com eficiência, observando o maior bem das pessoas. Os direitos humanos devem ser respeitados, a vida deve ser protegida, mas existem situações que autorizam até mesmo a morte, nos casos de legítima defesa. O patrulhamento preventivo é para que os espaços sejam devidamente ocupados, a participação junto da comunidade é para que o GM auxilie na evolução e entenda melhor a sociedade, e o uso progressivo da força é para que haja sempre respeito à vida, à integridade física e para que o município não se torne arbitrário. Perceberam? A leitura, qualquer pessoa que é alfabetizada lê. A paráfrase é uma explicação como se fosse um professor explicando, porque você entende muito aquilo que você ensina, você aprende aquilo que você ensina. Por isso que a paráfrase que eu coloquei aqui não precisa existir quando você estiver estudando uma lei, porque você vai contar para você mesmo, mas não adianta pular a etapa, porque senão teu cérebro não vai assimilar. Qual que é a síntese disso tudo? Princípios, direitos humanos, vida, patrulhamento, participação social e uso da força.
E a hora que você for revisar, o que você vai ver? Só a síntese. Se você tiver dificuldade, você volta no artigo. Mas olha o artigo primeiro, qual que é a síntese? Regulamentação. O segundo, conceito e função. O terceiro, princípios, direitos humanos, vida, patrulhamento, participação social e uso da força. O teu cérebro conseguiu entender. Você leu, explicou com as suas palavras na paráfrase, fez a síntese. Agora basta fazer as devidas revisões. Se você fizesse isso com todas as leis, você teria um ganho imenso, imenso. Um ganho imenso no aprendizado. Leitura, paráfrase, síntese e as devidas revisões. Todos os materiais, todos os áudios que você escuta meu, os vídeos, você deveria fazer isso. Colocar a lei. Contar com as suas próprias palavras o que é e não precisa colocar escrito no teu material, mas colocar depois as sínteses. Às vezes eu nem falo a síntese na hora da explicação, mas você conseguirá fazer as suas. E dessa maneira vai ficando perfeito o seu material. Sempre que tiver que revisar, você vai manter o estudo atualizado. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.